A pesquisa Atlas Intel mostra que 50,2% dos brasileiros são contra a concessão de qualquer tipo de anistia aos investigados e condenados pela tentativa de golpe em 2022 e pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Outros 41,3% se dizem a favor de anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF. Já 6,1% dos entrevistados afirmaram ser a favor de uma anistia restrita aos condenados pelos ataques aos prédios dos três poderes em Brasília, mas não para líderes políticos acusados e condenados por tentativa de golpe de Estado. Não souberam opinar são 2,4% dos eleitores. A Atlas Intel entrevistou 7.291 eleitores do Brasil de 10 a 14 de setembro de 2025. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Vamos então repercutir o resultado da pesquisa e o tema em si da anistia com os nossos comentaristas. Hoje estão conosco a dupla de Cristiano Beraldo, também Cristiano Vilela. Muito bom dia para vocês. Bom, Beraldo, queria que você trouxesse uma interpretação dos dados apresentados pelo levantamento e se você acredita que isso mostra que a sociedade está ainda muito polarizada e se essa polarização pode ser resolvida com anistia. Bom dia, Soraya, Nonato, bom dia, Vilela, meu xará, bom dia, audiência que prestigia diariamente o Jornal da Manhã. Soraya, esse tipo de pesquisa, ela no fundo acrescenta muito pouco à discussão. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas, em geral, elas não estão tecnicamente preparadas para responder se o processo do Supremo Tribunal Federal foi tecnicamente inadequado, se a legislação foi atendida ou não foi atendida, se o projeto de anistia, que sequer está definido qual será, se ele é adequado legalmente ou se não é, se é prerrogativa do Congresso Nacional votar a anistia e se, caso seja aprovada, se o Supremo Tribunal Federal tem que acatar. As pessoas simplesmente pegam este tema e associam a uma preferência política, uma preferência eleitoral. Então, essa pesquisa, ela traduz a última pesquisa com intenção de voto para presidente da República que saiu, que dá uma vantagem não muito grande para o atual presidente. Então, assim, nós não estamos em fase de campanha eleitoral. E quando nós observamos a questão da anistia em si, há uma discussão bastante mais ampla que precisa ser determinada. A anistia, ela tem a ver com o 8 de janeiro, com aquelas pessoas que foram ali presas porque se reuniram, invadiram os prédios públicos, fizeram depredação, etc., mas aquilo pode ser caracterizado como uma tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Isso, sem dúvida nenhuma, parece um imenso exagero. Ô Vilela, como é que você vê essa história toda também, à medida que tivemos a aprovação aí da urgência para a tramitação de um projeto para anistia, que como o Beraldo destacou, é um projeto que nem existe ainda, né? A gente ainda vai se debruçar sobre ele para saber que tipo de anistia, ou que tipo de proposta virá para os nobres congressistas analisarem. Como é que você está vendo tudo isso, Vilela? Pois é, Nonato, um ótimo dia a você, a Soraya, o Beraldo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, é um tema que, de fato, ele tem uma forte aderência na sociedade. Veja que essa própria pesquisa, quando ela mostra que 40 e poucos % são favoráveis à concessão de anistia, há de se considerar que é um percentual muito significativo da sociedade que fundamenta não necessariamente a aprovação. A aprovação ela tem que ser discutida dentro do parlamento, mas que fundamenta a apreciação desse projeto. E foi justamente o que aconteceu na Câmara dos Deputados através da votação dessa urgência para a análise do projeto de anistia. Ainda não existe um texto definido, né? O texto que se foi aprovado ontem, essa urgência, é um texto provisório. Vão haver mudanças, até porque não existe nesse momento um texto de consenso dentro do parlamento, e eu vejo que é importante que haja esse tipo de discussão. A democracia, ela pressupõe justamente a discussão. Se vai haver a aprovação ou a extensão da aprovação que vai ser feita, aí sim, aí o parlamento é que vai decidir com a composição de forças necessárias. E o governo e a oposição vão ter que buscar construir consenso para suas ideias.
o governo já teve ali algum revés, né? Deputados da base governista, de partidos que em tese são da base governista, votando pela urgência, enfim, terá realmente que se reposicionar no sentido de fazer valer sua pretensão e, por outro lado, a oposição também vai procurar construir um texto que atenda a seus interesses.